Hoje era o dia que eu ia fazer a análise da trilha Bibliotecário de Especialista do suplemento Sobrevivendo ao Horror de Ordem Paranormal RPG. Mas antes de gravar, enquanto eu tomava meu cafezinho matinal e lia as notícias do dia, teve uma notícia que me chamou muito a atenção e me deu a ideia para uma aventura de Ordem Paranormal aonde o bibliotecário é a estrela. Uma aventura sobre pesquisar e investigar em documentos antigos, livros históricos, livros clássicos. Então, para não perder a ideia, eu preferi primeiro fazer o vídeo contando essa ideia para vocês roubarem, imitarem, se inspirarem, e depois eu faço o vídeo analisando a trilha. A notícia que eu li é essa aqui: música inédita de Mozart é descoberta em biblioteca da Alemanha. Vamos desconsiderar que a Billboard não colocou a senha. Tem a manchete lá do jornal O Povo também. Enfim, é uma música que ninguém conhecia do nosso Mozart aqui, que foi descoberta em pesquisas que eu penso o personagem bibliotecário poderia estar envolvido nessas pesquisas, ter encontrado a partitura ali, e agora, depois de descoberta, ela já vai ser apresentada por uma orquestra. Eu olhei essa notícia e falei, pô, isso dava uma aventura de Ordem Paranormal. Por que será que o Mozart nunca tocou e ninguém sabia da existência dessa música? E aqui vamos fazer só o parênteses para aquilo que eu sempre falo sobre criatividade. Veja outras coisas, leiam jornais, vejam outras mídias que não são RPG, que não são a aventura fantástica, o terror que você sempre gosta de ver. Vai para coisa que você não gosta, porque elas vão te dar ideia. Enfim, só lendo uma notícia, já veio uma aventura inteira pronta com outras referências que eu já tinha. A música se chama Glanskane Nachtmusik, alguma coisa assim. Eu não sou bom no meu alemão, meu austríaco, sei lá que língua é, não sou bom. Mas a tradução é a pequena música noturna. Mas vamos para a aventura. Então, o bibliotecário estava nessa equipe que encontrou a partitura, algo super interessante, ele ficou animado, mas aparentemente nada ligado com o paranormal, então não tem por que ele acessar outros agentes ou a ordem. E a partitura já foi divulgada, já vai ser apresentada, mas teve outra coisa que o bibliotecário encontra ali que chama muito a atenção dele. Um conjunto de cartas que o Mozart recebeu de outras 3 pessoas, 3 pensadores da época que até então ninguém sabia que eles tinham alguma relação, mesmo porque eram de países diferentes. As cartas são endereçadas ao Mozart, ninguém tem a resposta que o Mozart deu às cartas, porque foi enviada, e as cartas são para o Mozart, não são entre os 3 pensadores, mas dá a entender nas cartas que esses 3 pensadores estão também conversando entre si. O conteúdo geral dessas cartas, aí você pode criar mais detalhes, é sobre eles falarem pro Mozart que o que ele criou, inventou, descobriu, abriu a mente deles para um outro mundo. Que agora eles veem o mundo de uma forma diferente e conseguem compreender coisas que eles não compreendiam antes. E aparentemente os 4 se unem numa espécie de culto de organização secreta que tinha muito na época, né, tipo a maçonaria, para estudar essa descoberta. Só que eles combinam que vai ficar só entre eles e essa descoberta não será colocada para frente. E aí o bibliotecário já pode ter a sacada de, cara, eles fizeram um culto, uma visão de um novo mundo, eles estão mexendo com o paranormal, talvez essa seja a justificativa do Mozart nunca ter divulgado a música, e aí ele provavelmente chama os outros personagens, os agentes da ordem, para fazer essa investigação do que era isso de 1766, foi que eu defini. A reportagem diz que foi em meados de 1760 que a música foi escrita, então eu defini meados em 66, isso, 1766. Tá, mas quem são esses outros 3 pensadores, além do Mozart? O primeiro é Peter Simon Pallas, um zoólogo alemão que ficou famoso lá, fez carreira na Rússia. O segundo, Emanuel Swedenborg, um sueco espiritualista, cientista, filósofo, um polímata que estudou várias áreas de conhecimento. E algo interessante sobre ele é que ele era um médium, tem vários relatos sobre ele conversar com mortos, conseguir ver e conversar com mortos. E por fim, o terceiro pensador que está trocando cartas ali com Mozart, Charles Bonnet, um suíço biólogo e filósofo. Inclusive, ele descobriu, tem a síndrome de Charles Bonnet, que a pessoa tem alucinações visuais. Então, existe a descoberta, além da música inédita do Mozart, que esses 4 pensadores, artistas, cientistas, filósofos trocavam cartas e criaram uma espécie
de culto, que, segundo eles, a descoberta do Mozart abriu a mente deles para um outro mundo e que eles precisavam manter essa informação entre eles, mas que através dela eles iam conseguir conhecimento, desvendar as teias, a trama que faz o mundo. A partir daí, os personagens provavelmente vão ter que pesquisar mais sobre esses pensadores, estudar o que eles criaram, quais são as obras deles, talvez viajar pelo mundo para museus, bibliotecas, locais que restauram documentos antigos, talvez ter que roubar documentos, então aí a aventura já começa a ter função dos outros personagens nessa investigação do que será que eles estavam fazendo. No avanço dessa investigação documental, eles vão achar uma carta de algum dos três, né, sem ser o Mozart, falando: a gente conseguiu desenvolver uma obra por ano depois da descoberta do rapaz. Rapaz porque Mozart na época era adolescente. E impressionado com como eles conseguiram essa descoberta só com esse novo conhecimento deles. E eles começam a trocar carta entre eles, sem falar com o Mozart, que eles vão publicar as obras deles. Que eles devem manter o Mozart cego na situação, o Mozart não publicar a obra dele, a música que foi descoberta agora, mas que eles iam publicar as próprias obras inspiradas pela obra do Mozart. Só que eles iam disfarçar, eles não iam falar tudo que eles descobriram para a humanidade. Os grandes segredos eles manteriam entre eles ou disfarçados nessas obras. E aqui a gente já tem uma pista a mais, que é uma obra por ano. Se a do Mozart foi feita em 1766, as outras três obras foram 1767, 68 e 69 consecutivamente. Então o bibliotecário vai pesquisar, sabe a informação, que obras foram escritas por esses pensadores nessas épocas. Peter Simon Pallas escreveu, peraí que eu preciso ler o nome, Elenchus Zooptorum, em 1767. Esse livro fala sobre zoófitos. Zoófitos são seres invertebrados que lembram plantas, mas não são plantas. Então, o Peter escreveu um livro sobre isso. Alguma coisa em Ordem Paranormal lembra vocês alguma coisa que parece planta, mas não é planta, é ser vivo, não é, animal, não é? Tá aí a pista para os personagens. O Emanuel Swedenborg, ele escreveu, também preciso ler o nome do livro porque não é em português, Delitiae Sapienti de Amore Conjugale, que a tradução é As Delícias da Sabedoria sobre o Amor Conjugal. É um livro que fala sobre sexualidade e amor conjugal de um casal, só que o capítulo 2, ele detona qualquer tipo de sexualidade que seja fora dos padrões da época. Normal isso. Qualquer coisa luxuriosa, de grandes sentimentos, ele detona tudo isso no segundo capítulo, falando que isso não deve ser feito de forma nenhuma. E vocês lembram que esse era o cara que era médium e falava com os mortos, né? E na primeira visão dele, ele relata que ele via, deixa eu ler aqui também, uma espécie de vapor que se exalava dos poros do meu corpo. Era um vapor aquoso, muito visível, e caía no chão sobre o tapete. E aí, em ordem, tem alguma coisa que é muito visível, é meio aquoso, sai do corpo? Tem alguma relação aí que os agentes podem achar? E por fim, Charles Bonnet, em 1769, publicou o livro Paligesenia Filosófica, que fala sobre regenerar e ressuscitar pessoas, seja de forma física ou espiritual. O bibliotecário, tendo descoberto quais são os 3 livros, as 3 obras nos anos seguintes da composição secreta do Mozart, já consegue trazer as pistas e todo mundo entender com o que eles estão lidando, já que tem esse culto ali por trás. E no final desse primeiro arco, eles encontram uma carta do Mozart para os outros 3, muito bravo, porque eles estão divulgando e usando aquele conhecimento que é perigoso, que não deveria ser usado, que ele mantém em segredo, e que ele vai dar um jeito de impedir eles, que ele está cortando qualquer relação com esses 3, e que ele vai dar um jeito de fazer eles esquecerem aquilo que eles ouviram. E quais vocês acham que são os próximos passos dessa história e o que exatamente está acontecendo? Comenta aí. Vocês entenderam todas as pistas?